puder ter assistido, aí vai poder estar vendo posteriormente o vídeo. E eu vou passar a palavra para o Lucas. No final, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar perguntando aí, que nós vamos estar à disposição para estar esclarecendo. Então, tá, Lucas, continua aí, vamos começar a apresentação. Perfeito. Bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Então, eu vou estar apresentando, como o Pacheco disse, a questão da solução da Apex One, do Apex One. Digamos que é uma grande evolução do Office Scrum. A gente vai ter, então, diversas melhorias na solução, e uma coisa bem interessante que vai ser passada é a unificação do agente, que era uma questão que era bem discutida por clientes e prospects pedindo, né, se um dia haveria essa junção dos 3 agentes, do Application Control, o VP e o Office Scrum junto, já com o plugin do DLP. E sim, agora nós temos isso, junto com também a solução de Endpoint Sensor, que é uma solução bem interessante também na questão de tu poder ter tu poder investigar o que aconteceu no teu ambiente e poder depois estar, enfim, mitigando, enfim, né, o incidente, etc. Pois bem, então, vamos falar de Apex One, a evolução de segurança para endpoint. O que é, então? É um produto que foi assim, melhorado com diversas features. Tem o EDR, que é o Endpoint Sensor melhorado. Ele já é uma solução existente, ele é separado, tu pode adquirir ele separadamente e instalar on-premise. E agora ele é um ADD-ON para o Apex One. Também é um add-on. É um único agente, ou seja, agora tu não vai mais precisar dispor também de uma infraestrutura no teu ambiente, já que é SaaS, tu vai ter todo o teu ambiente de endpoint na nuvem. Por exemplo, antes nós precisávamos ter um servidor para o Office Scrum com um VP Application Control, por exemplo, ou tu poderia distribuir essas soluções em servidores separados. Hoje tu tem isso na nuvem com um agente único com esses módulos. Tu tens a integração SaaS e on-premise e detecção de malware em tempo de execução, digamos que isso já se tinha, mas, enfim, foi melhorado. Então, nós temos um novo nome, que é o Trend Micro Apex One. Para quem já tinha, então, o Office Scrum SaaS, não sei, pelo que eu lembro no Brasil não estava muito comercializado, seria automaticamente já migrado para o Apex One. Para quem tem ali, então, o SPE, tu já terá a possibilidade de estar migrando para o Apex One de forma gratuita. O único custo adicional, que seria o teu investimento, seria no ADD-ON do Endpoint Sensor. Beleza. Voltando aqui, então, falando sobre uma proteção redefinida. Nós temos aqui já, então, na tela uma breve explicação, resumo, então, da questão da automatização, que é a detecção de respostas efetivas, ou seja, tu vai estar utilizando o teu Endpoint Sensor para isso. As novas tecnologias para combater ameaças recentes, incluindo Fileless, Virtual Patch mais rápido de mercado, ou seja... Não está funcionando de novo. Perdão, eu escutei alguém... Tá todo mundo me escutando? Eu escutei alguém falando, não sei se foi alguma dúvida, alguma coisa. Só um momentinho, deixa eu ver, eu acho que tem algum áudio aí que tá... Beleza, era o áudio da Luana. Perfeito. Falando sobre o Virtual Patch mais rápido de mercado, o que seria isso? É o VP, como nós conhecemos, que é o que faz aquela blindagem de vulnerabilidades de alguma solução, alguma falha até mesmo do próprio Windows, por exemplo, no qual a Trend desenvolve e libera, e tu não precisa estar, enfim, esperando o próprio desenvolvedor do sistema tá liberando a correção. A Trend Micro já dá um passo à frente e te entrega isso na tua solução de forma rápida. Por que é relevante? Porque tu tem um controle maior do teu ambiente numa solução, de todas as funcionalidades. O EDR para investigação de ameaças e causa raiz de ataque, tu consegue aí entender o porquê que aquele ataque gerou, da onde que gerou, o que ele tentou afetar no teu sistema, no teu computador, enfim, de onde é que ele partiu. O MDR para complementar a atuação de SOC Time de execução, que é o teu gerenciamento de EDR. Deixa eu só botar aqui a telinha para o lado aqui, que está me atrapalhando.
all-in-one, então, ou seja, tu tem tudo dentro de uma única solução em nuvem. Evita, como eu comentei antes, a necessidade de tu ter 3 agentes instalados numa máquina. Por exemplo, antes nós tínhamos então o Office Scan, aí tu tinha que instalar o agente do Vulnerability Protection e do Application Control. Agora tu tem tudo em um único agente. E o legal disso é que em testes em laboratórios que nós fizemos aqui, e já também na época que a Trend estava comentando sobre a solução em SaaS, com um agente com essas três soluções, foi questionada a questão do uso do processamento, do recurso do computador, e não teve diferença, não é nada significativo dos testes que eu fiz e do que a gente já fez nos computadores internos ou VMs, etc. Tu tens a tua proteção continua a mesma ou melhorada, e o teu processamento não eleva, realmente é algo que tem que ser levado bastante em consideração, já que isso foi questionado bastante por clientes, né, pedindo isso, e realmente tu podes notar que tu vai continuar utilizando os recursos do teu computador e o teu agente não vai estar usando mais do que tu, sei lá, tu tens ali. É algo que ajuda e muito, porque antes tu tinha 3 agentes e cada um estava usando um pouco do recurso do computador. Agora em um, tu consegue ver que o teu desempenho continua o mesmo sem nenhum tipo de entrave, né, digamos assim. Esse aqui então foi liberado já o Apex One, se eu não me engano, ali no início de março, não lembro se foi dia 5. No dia 15 de março, então, foi liberado o Apex One on-premise, ou seja, tu pode agora instalar localmente no teu servidor. Antes era liberado somente SaaS. E se for ver também, o EDR, o ADD1 do Endpoint Sensor também seguiu a mesma cronologia. Aqui, então, uma timeline da atualização para o Apex One, desde a época do Office Scan 10 até agora, nos tempos atuais, aqui em 2019. Aqui segue uma timeline dos clientes que têm um Office Scan, por exemplo, que está, vamos supor que a versão 11 ainda é bastante interessante realizar a atualização, porque já se tem um risco, porque os malwares evoluem e a Trend está também evoluindo para te entregar essa proteção, então é interessante ter o teu Office Scan atualizado, agora, claro, para o Apex One, enfim, para não deixar o teu ambiente em risco. Aqui falando uma parte um pouco mais técnica da evolução da ferramenta também e um pouco do que já se conhece do processo de verificação de arquivos, enfim, nós temos então o ponto de entrada e como é que funciona a proteção no teu ponto de entrada referente aos módulos que são utilizados dentro do Apex One. Por exemplo, nós temos aqui um ponto de entrada muito comum, que são acesso a websites, HTTP ou HTTPS. Também pode estar aqui FTP, para quem faz acesso para pegar arquivos, enfim, na nuvem ou servidores FTP por aí. É um ponto de entrada, pode ter arquivos maliciosos. A parte de Web Reputation vai fazer a filtragem dos endereços maliciosos, enfim, se tem arquivos também, ou se tem páginas que contêm scripts maliciosos, o Web Reputation vai estar fazendo essa proteção. O Virtual Patching, que é o VP, ele vai também estar fazendo a proteção da exploração da vulnerabilidade. Browser Exploit Prevention, que também está dentro do Web Reputation, vai estar fazendo a verificação para ver se não tem nenhuma atividade maliciosa dentro do teu browser, enfim, ou dentro da página. E também o USB, que é muito comum haver infecções por dispositivos USB. Quem não tem um device control bem configurado corre um risco imenso de estar aceitando um arquivo malicioso e deixando ele se proliferar dentro do ambiente. Então, é de extrema importância tu ter esses módulos ativos e bem configurados para mitigar, né, essas questões. Nós temos aqui, então, a pré-execução em disco e em memória também, que é uma situação que pode ocorrer e a solução tem a proteção contra isso. Então, aqui entra o Machine Learning, que isso já foi disponibilizado já na versão XGen, que foi o grande lançamento também, por causa do Machine Learning, que faz a pré-execução e a pós-verificação ali
dos executáveis. Entra também o Application Control, que tu consegues bloquear diversos executáveis através de políticas. Por exemplo, tu tens a política de lockdown, que ele vai bloquear tudo que ele não conhece e vai manter liberado aquilo que ele já conhece dentro do teu computador. Ou seja, tu tens uma aplicação interna que já está instalada, ele vai manter liberado, mas o usuário vai lá no site, vai pensar que ele está baixando um arquivo, por exemplo, ele quer instalar, sei lá, o Microsoft Office no computador dele, ou o LibreOffice, enfim, e ele acha que ele está baixando um arquivo correto, e na verdade tem um malware, o Application Control, por padrão, pela regra que foi estipulada e definida, ele vai fazer o bloqueio desse executável na hora que ele for chamar ele, que o usuário for chamar o executável. Então, ele pode não conhecer se o arquivo é um malware ou não, ele vai executar o bloqueio. Então, tu tens essa camada de proteção além do teu, digamos, antigamente do teu Office Scan. E também proteção de variantes, detecta mutação em amostras maliciosas, identificando fragmentos conhecidos de códigos de malware. Como assim? Tu tens malwares, e esses malwares, em algum momento, eles podem ter uma similaridade. Então, é esse tipo de proteção que ele faz. Ele pega esses arquivos e faz uma análise deles e vê se existe um código parecido, idêntico, enfim, porque a gente sabe que muitos malwares, eles tendem a ser melhorados por quem desenvolve para tentar burlar a segurança de um antivírus, por exemplo. Mas, às vezes, fica algum resquício de algum código e aí que é identificado, ou enfim, né? Tempo de execução, voltamos a falar de Machine Learning e também de Behavior Monitor, que ele te dá aquela proteção lateral no teu ambiente. Por exemplo, tu tens uma máquina que está com o teu Office Scan, o teu agente o Security Agent do Apex One instalado, tu tens uma outra máquina no teu ambiente que não está com o teu agente de segurança instalado. Essa máquina está sendo infectada no momento e o comportamento desse vírus é agir lateralmente no ambiente. Esse vírus, ele vai conseguir chegar nas máquinas que não têm a proteção. A máquina que tem o agente de segurança instalado vai fazer o bloqueio e vai relatar a origem. Se tu tiveres o EDR instalado, o Endpoint Sensor, ele vai te mostrar a origem do ataque, o que ele tentou fazer na máquina, enfim, vai te dar um overview, uma visibilidade muito grande para te saber como tu agir. Vai te dar um tempo de resposta maior. Beleza? E pontos de saída. Web Reputation também se enquadra num ponto de saída, porque, enfim, tu acessando algum site malicioso, tu pode estar dando chance de um atacante estar abrindo uma conexão com a tua máquina através de um backdoor, enfim, e estar controlando a mesma. Através das vulnerabilidades também, o atacante pode estar, enfim, controlando a tua máquina. Aí entra os modos, né, como foi comentado, do Web Reputation e do Host Intrusion Prevention, ou seja, do IPS, de estar fazendo os bloqueios com as regras que nele tem definidas. Com o DLP, tu também consegue estar bloqueando alguma atividade maliciosa de envio de arquivo ou até mesmo de algum usuário que tenta vazar informação da empresa. É muito interessante também o uso do DLP e também o Device Control vai estar fazendo esse bloqueio aí de dispositivos desconhecidos. Lembrando que dentro do Apex One ou como do Office Scan, tu tens como adicionar dispositivos confiáveis e bloquear os demais dispositivos USBs, o que vai te trazer mais segurança para o teu ambiente, não deixando ninguém sair plugando pendrive com arquivos maliciosos e deixando somente pendrives que têm realmente o uso interno dentro da empresa. Beleza. Aqui então, mostrando como funciona o Machine Learning. Aqui nós temos as bolinhas brancas, que são os arquivos conhecidos. A própria engine ali, ela vai identificar esses arquivos que são bons e já vai sacar fora, como a gente pode ver aqui à esquerda, nessa linhazinha que tem o Vzinho ali. Ou seja, não vai ficar usando o recurso do agente para ficar analisando coisa que ele já conhece.
Depois vem a pré-execução de machine learning, aí começa a fazer uma filtragem um pouco mais profunda e logo faz análise comportamental junto com o machine learning também, para entender o que esse arquivo ou esse executável, esse malware, enfim, vai estar tentando fazer no ambiente. E depois pode ser enviado para uma sandbox, local ou na nuvem. Para quem tem sandbox local, por exemplo, como o DDAN, pode estar configurando para enviar para o DDAN esses arquivos, ou encaminhando para sandbox da Trend Micro. Então, aqui falando um pouco de Endpoint Sensor, como eu disse antes, ele já é uma solução on-premise, que tu pode instalar um servidor só para ser o teu Endpoint Sensor e tu instalar um agente nas estações para fazer a investigação de ataques, entender o que aconteceu, de onde surgiu. Hoje, agora com o Apex One, tu consegue ter ele como um add-on dentro do Apex One e tá, enfim, utilizando ele dentro do mesmo agente. Então aqui, registro de dados de endpoint, ou seja, redes de eventos, processos, arquivos, comandos, operações, toneladas de pontos de dados de telemetria, armazenamento em endpoints ou servidores ou em ambientes híbridos, ou seja, local e SaaS, quando tu tem uma integração entre as tuas soluções locais e tuas soluções em nuvem. Investigação de dados e respostas, a varredura, e por indicadores de comprometimentos para entender o impacto das detecções. Ou seja, com o teu EDR, tu vai conseguir ter uma visibilidade no teu ambiente do que está acontecendo, por que aquilo aconteceu. Atualmente nós temos aquela situação de tu estar tentando se proteger para evitar que tu tenha algum transtorno. Aí tu pensa, depois que eu fui... que minha informação foi comprometida, o que eu tenho que fazer, como que eu vou agir? O EDR vai te dar essa resposta e tu vai conseguir ir atrás da tua solução para prevenir futuramente também outras detecções. Porque nós sempre esperamos nunca que a gente seja infectado, ou seja, a gente está sempre tentando estar um passo à frente, mas e se em algum momento a gente deixou uma brecha e, enfim, a gente foi infectado por um malware, está causando uma bagunça no ambiente, está se proliferando, e a gente precisa entender como é que a gente vai tratar isso depois. O EDR vai conseguir te auxiliar nesse ponto. Aqui então falando sobre a questão das licenças, quem já tem o SPE automaticamente já vai ter acesso ao Apex One. O único custo, como eu comentei no início da apresentação, é o EDR, que é uma licença à parte, mas dentro do Apex One tu já vai ter, enfim, o Application Control, o DLP, o VP, dentro do agente. Para quem tem o Office Scan local, vai ter direito ao Apex One local. E também, no caso, tu podes daí também adicionar o EDR posteriormente também adquirindo essa licença. E uma coisa interessante, a comparação entre versão SaaS e on-premise, qual que é? Nenhuma. As duas são iguais. O que tu tem em uma, tu vai ter na outra. A única coisa que muda é que uma tu vai depender de servidores da tua infraestrutura local e a outra tu vai ter tudo em nuvem. O que tu vai depender é do teu link de internet praticamente. Realmente é tudo igual. Não existe uma diferença. Mas nessa eu tenho mais, nessa eu tenho outra. Não. Exatamente a mesma coisa. Só uma tu vai ter que ter infra para manter e na outra tu pode só depender do teu link de internet. Pessoal, por fim aqui a apresentação seria isto. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me questionar agora, é o momento porque em seguida eu já vou estar mostrando um pouco da solução na prática, mostrando as funcionalidades dela. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me falar agora, aí a gente já vai conversando antes de eu partir para a parte prática, digamos assim. Eu não sei se está todo mundo com áudio aí do microfone, deixa eu até ver se está liberado aqui. Quem não está com o áudio liberado aqui, eu vou desmutando. Eu não sei se vocês viram que estavam mutados aqui, porque senão fica muito ruído. Alguém tem alguma questão que queira trocar alguma ideia? Tudo tranquilo, pessoal? Querem que eu já passe para a parte prática? Se alguém tem dúvida de licenciamento, aquisição. Tudo tranquilo aí, pessoal?
Bom, então eu vou seguir aqui, vou passar a parte do Apex One em si, mostrando como é que é o funcionamento dele. A gente vai utilizar a versão SaaS. Deixa eu só trocar aqui a tela, só um momentinho. Perfeito, eu acho que vou ter que fazer o login de novo. Vamos ver, é isso aí. Vou ter que fazer o login de novo. Como é que funciona na parte técnica, para quem lida com a parte técnica e quer ter um entendimento? Quando tu faz o cadastro, ou quando tu tens a licença agora do Apex One, vai ser gerada uma URL diferente para cada um. Dentro do teu CLP, do teu portal de licenças, para quem tem a SPE e tu acessar lá dentro, já vai estar disponibilizada a opção do Apex One. É só tu clicar, vai abrir o Web Console, talvez vai pedir algumas informações, se bem me recordo, e em seguida tu vai poder sair utilizando o Apex One já, enfim, com as funcionalidades de Application Control, DLP, VP. Ainda não vai estar habilitado o EDR, porque tu tem que solicitar essa licença à parte. Aí pode entrar em contato com o nosso comercial aqui e pelo e-mail comercial@integrasul.com.br para, enfim, ver, enfim, questões de aquisição. Perfeito. Para quem já utilizou o Office SCAN e o Control Manager, sabe que a interface é praticamente a mesma. O que muda? É que elas foram unificadas. Quem acabou utilizando o Control Manager SaaS em algum momento, vai ver que tem uma grande similaridade, mudando alguns menus. A parte de Threat Intel, Response Detections, que isso se enquadra a parte de EDR. Beleza. A parte de políticas continua a mesma coisa, a parte de diretórios, onde tu vai ter os teus produtos e usuários integrados, continua a mesma coisa. A parte de administração foram reduzidas algumas funções, mas tu ainda vai conseguir adicionar servidores, ou seja, como a gente comentou antes, tu consegue ter um ambiente híbrido, tu consegue ter soluções locais instaladas e sincronizadas com o teu Apex One na nuvem. A parte do Security Agent Download, aqui tu vai fazer o download do agente para executar a instalação nas máquinas. Esse agente já vem completo com Application Control, VP, DLP e as outras funcionalidades Web Reputation, Machine Learning, Behavior Monitor, Real Time Scan e por aí vai. Beleza. Mas Lucas, o que nós temos no dashboard que a gente pode estar utilizando? Pois bem, aqui no teu dashboard tu vai ter um overview do que está acontecendo no teu ambiente, quais foram os usuários que foram afetados, o que aconteceu. Por exemplo, nós não temos a licença do EDR aqui adicionada, vamos usar o Apex One para te mostrar como ele é em si. Nós temos aqui, então, foram detectadas 184 ameaças de um ataque de vulnerabilidade, em cima de uma vulnerabilidade, através do host SIGAM, por exemplo. Nós temos aqui as conexões com os produtos, ou seja, os produtos que estão integrados. Nós temos as atualizações dos componentes dos computadores no teu ambiente. Vamos ver aqui. O centro de operações, como agora é definido, tu tens aqui então o que foi acontecendo, por exemplo, se tem máquinas que estão desatualizadas, vírus detectados, ataques, programas bloqueados através do Application Control, o que tem em compliance, o que não está em compliance, ou seja, o que está aplicado, o que não está aplicado. Nós temos aqui computadores que podem não baixaram a última vacina e tu consegue ir ali e fazer a aplicação dando um update no agente. Enfim, é um centro de informações melhorado, tu consegue ter isso num campo de visão menor, mesmo tu tendo um ambiente grande, tu tendo um ambiente, vamos supor, com 500 mil, 2.000, 3.000 máquinas. E isso te ajuda bastante a poder criar tomadas de ações para estar, enfim, atualizando os teus agentes ou configurando o teu ambiente de uma maneira mais eficaz. Aqui a parte de DLP incidente, para quem já utilizou ou não utilizou também o DLP, tu consegue através dele, enfim, fazer bloqueios de arquivos que não podem sair da empresa através de canais de e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, pendrive, impressora, por exemplo. Ou tu pode simplesmente monitorar e futuramente usar essa informação para entender se algum usuário fez alguma atividade maliciosa no ambiente.
A parte de políticas, no Office Scan, por exemplo, eu gosto de relacionar bastante o uso do Office Scan anteriormente para mostrar a evolução da solução. Nós antes tínhamos, então, o Office Scan, a gente não lidava com políticas nele, a gente lidava antes com configurações em si. Nós tínhamos unidades organizacionais, ou seja, as AUs ou grupos, como pode ser chamado, e dentro dele nós configurávamos o que nós queríamos. Ficou mais fácil. Dentro das políticas, tu pode criar uma única política e adicionar um grupo de computadores através do teu AD ou de usuários, ou tu pode adicionar um grupo de máquinas e aplicar tudo numa tacada só. Não que antes tu não pudesse fazer isso no Office Scan, tu consegue, mas aqui ficou muito mais fácil de ser feito porque tu adiciona um grupo e aqui tu vai configurando o que tu quer e aplica. No Office Scan, tu teria que ir clicando grupo por grupo e aplicando, ou tu clicava na raiz e configurava de uma vez para todo mundo. As duas maneiras, digamos, que são fáceis. Essa aqui é uma maneira que ficou muito mais fácil. Todas as opções aqui do Office Scan tu tens, e como eu comentei antes, nós temos aqui o Vulnerability Protection Settings, onde já tem diversas vulnerabilidades aqui adicionadas por default pela Trendmicro. Nós temos aqui também a parte do Application Control, logo acima, uma das primeiras até, onde nós podemos adicionar regras para fazer bloqueios ou liberações de programas. Para quem já mexeu com Office Scan, sabe que dentro do Behavior Monitor tu tem a opção de bloquear um programa já instalado ou até mesmo um programa que foi feito um download e está numa respectiva pasta. Porém, se tu move esse programa da pasta, ele vai acabar sendo executado sem nenhum problema. O Application Control não importa onde o executável estiver na tua máquina, pode até mesmo ser um ransomware que foi lançado, por exemplo, hoje, um Zero Day. Ninguém tem vacina para esse cara, mas tu tem um Application Control instalado na tua máquina. E tu não tem o agente do Office Scan instalado. Por exemplo, sem utilizar o Apex One. Tu tem só o agente do Application Control, tu vai conseguir ter a proteção contra aquele executável, porque indiferente do que for, ele vai gerar o bloqueio, porque ele não conhece aquele executável. É dessa maneira que tu pode trabalhar com o Application Control para trazer segurança para o teu ambiente. Agora ele está dentro do Apex One e tu pode fazer a mesma coisa, não tem nada de diferente. Tu pode criar a regra de lockdown aqui e fazer essa proteção contra qualquer arquivo que ele não conhece. Beleza. A parte então aqui de EDR tem algumas funções de análise de arquivos, não vai ter nenhum log aqui, não tínhamos a licença aqui para adicionar, mas só mostrando em si como está a solução em si. Deixa eu ver aqui. Eu devia ter feito a limpeza do cache do navegador aqui, mas tudo bem. Aí às vezes não carrega, antes não conseguia nem acessar meu webmail, porque também faz tempo que eu não limpo as coisas aqui, mas tudo bem. Seguindo aqui, deixa eu só aguardar. Como eu comentei, o que vai depender então é só realmente do link de internet, não estou dispondo de nenhum hardware aqui da nossa estrutura. Tu consegue fazer integração também com o Tipping Point da Trendmicro, para quem já ouviu falar ou não, mas também não vou entrar em detalhes. A questão das respostas aqui, das ações que tu irá tomar caso tenha surgido uma tentativa de infecção, ou até mesmo houve infecção em um host na rede, ele está tentando se proliferar, enfim, nas outras máquinas e tu tem o agente instalado. Enfim, só deixa eu ver aqui que... Ali. O meu navegador, eu não fiz a limpeza dos cookies e cache ali, ele às vezes não carrega. Enfim, tu pode criar uma nova investigação, enfim, e ir atrás para tomar as ações para, enfim, mitigar o que aconteceu no teu ambiente. As detecções, a questão de logs, a questão de reporte, tu pode gerar relatórios administrativos e gerenciais, caso precise apresentar para uma diretoria, enfim. Isso aqui já também tinha no Control Manager, quem utiliza, continua aqui e tu pode, enfim, estar gerando, e agora gerando relatórios com logs do EDR, que antes era uma coisa que nós tínhamos separado, né? Daí tinha que fazer integração, etc. Perfeito. E no mais, pessoal, seria isto. Essa é a nova visão do Apex Central. Lembrando que tu faz o download do agente, instalar na máquina, e ele vai aparecer
no teu ambiente. Até mostrando aqui, por exemplo, nós temos já, deixa eu pegar aqui, os usuários que ele identificou. Nós temos algumas máquinas de teste, algumas máquinas reais aqui do nosso ambiente. Por exemplo, tem uma que eu estava utilizando hoje aqui para fazer testes, enfim. E tu consegue, enfim, através das políticas, estar gerenciando os teus agentes e, enfim, não importa onde a máquina esteja, isso é uma questão legal. Teu computador tu pode estar com ele na tua casa, num cliente, num fornecedor, enfim, aonde tu quiser, tua equipe de TI pode estar gerenciando ele, ou seja, estou com um bloqueio aqui de um website, preciso acessar a intranet da empresa e não está dando certo porque a restrição de acessos a sites está num nível alto e ele não conhece, por exemplo, a URL de acesso à intranet da minha empresa. Aí a equipe de TI consegue estar liberando isso sem nenhum tipo de regra de firewall, agora falando uma questão mais técnica. Isso ajuda bastante também para quem lida na área de TI fazer o gerenciamento da solução e dos endpoints. No mais, pessoal, então, seria isto. Esse aqui é o Apex One. Lembrando que todo mundo que tem SPE tem direito já ao Apex One e pode estar migrando. Se tiverem interesse em fazer a migração, pode entrar em contato com o nosso comercial também, que vai estar depois explicando como é que é feito isso aí. E, no mais, se tiverem alguma dúvida referente ao uso da ferramenta, podem estar me pedindo agora nesse momento. Eu fico aberto a dúvidas. Se alguém já tinha mexido antes com o Apex One, por favor, ou já ouviu falar e tem alguma questão, por favor, tô aqui e sou todo ouvidos. Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo certinho aí? Todo mundo entendeu legal como é que é o funcionamento da ferramenta? Como é que é a questão de licenciamento do EDR? Todo mundo entendeu aí então, pessoal? Tudo 100%? Pessoal, todo mundo conseguiu escutar direitinho, viu a apresentação de slides? Ficou alguma dúvida? Pessoal, então eu vou devolver a palavra aqui ao Pacheco, tá? Ele vai dar a finalização na apresentação. Eu fico muito agradecido com a presença de vocês. Espero que tenham gostado e que tenham, enfim, esclarecido algumas dúvidas com a apresentação em si e com a solução. Qualquer coisa, vocês têm o contato aqui do nosso comercial e podem estar falando conosco. E também tem o meu contato ali, lucas@integrasul.com.br. Podem estar encaminhando e-mail. Qualquer coisa a gente vai conversando, tudo certo? Feito, gente, um abraço, até mais. Bom, pessoal, então estamos finalizando. Como o Lucas colocou, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Esse vídeo foi gravado, então nós vamos estar enviando o link aí para o pessoal também, depois que quiser estar repassando internamente na empresa. E agradecemos aí a presença de todos. Lembrando que nós vamos estar fazendo uma sequência de webinars sobre outras soluções aí também, vocês vão estar recebendo o convite para os próximos webinars que nós vamos estar realizando, tá? Então tá, um bom dia para vocês e vamos em frente.